Para a aplicação 2, nós temos um bloco num plano inclinado com atrito, considerando duas situações. A primeira, se o coeficiente de atrito estático é 0,4, para qual ângulo θ o bloco começará a deslizar? Vamos resolver essa primeiro, depois a gente já estuda o caso em que o bloco desce o plano, né, com um coeficiente de atrito cinético no caso. Então, o processo aqui é igual, né, pessoal? Nós vamos estabelecer primeiramente o nosso diagrama de corpo livre. Então, novamente, eu vou considerar os meus eixos inclinados dessa forma. Esse é meu eixo Y, esse aqui é o meu eixo X. Então, meu primeiro passo é estabelecer o diagrama de corpo livre para obter a força resultante. Então, neste caso aqui, da minha partícula, que é o meu bloco, existe a força peso, que é massa vezes gravidade. Existe a força normal, que é perpendicular aí à superfície. Eu posso decompor a força peso, como eu fiz anteriormente, nas componentes PY e PX. E aqui eu vejo, né, que a minha situação inicial, o bloco está em repouso. À medida que eu vou aumentando o ângulo, é que esse bloco começa a deslizar. Então, se o bloco está em repouso, significa que necessariamente existe uma força contrária a Px. Não é verdade? Essa é a força de atrito, que no caso é um atrito estático. A força de atrito, pessoal, como a gente sabe, ela é uma força entre superfícies, né? Então, se eu fosse representá-la corretamente, essa força estaria aqui, seria uma força de atrito estático, né, entre o bloco e a superfície. Posso deixar representado assim, ou posso pensar que eu estou representando na partícula mesmo, então essa força de atrito eu vou representar aqui em cima, tá? Mas na verdade ela atua ali no par de superfícies, tudo bem? Então, fiz o meu diagrama de corpo livre e vou aplicar agora as minhas leis de Newton. No meu diagrama de corpo livre, eu já vou deixar aqui indicado, né? Novamente, aqui está o ângulo θ. Então, eu sei que, neste caso, de novo, Px é mg seno θ. Py é igual a mg cosseno de θ. Vamos aplicar minhas leis de Newton em y. Em y, o que eu tenho é o equilíbrio. O corpo está em repouso em y. Somatório das forças em y é igual a 0, então isso significa que a normal é igual a PY. Então, a normal vale mg cosseno de θ. Vamos passar para a nossa análise em x. Vou escrever aqui, passo 3. Em x, o somatório das forças em x ainda é igual a 0. Por quê? Porque o corpo, ele está em repouso, mas nós vamos considerar um caso crítico, né? Que é o corpo estar na iminência do movimento. Iminência do movimento é aquela situação crítica em que ele está prestes a se movimentar. E se ele está prestes a se movimentar, a força de atrito atuante é a força de atrito estática máxima permitida, né? E essa força de atrito vale μe vezes a normal, como vocês devem lembrar de fundamentos de mecânica, né? Então, a força de atrito estática máxima, que é a força de atrito atuante ali, vai ser μe, que é 0,4, mas eu vou substituir tudo no final, tá? Então, vai ser μe vezes a normal, que é mg cosseno de θ, tá? Então, estabelecendo a minha equação de movimento para x, o somatório das forças significa então que, se o somatório das forças em x é igual a 0, eu tenho que Px tem que ser igual a força de atrito estático máxima. Então, desenvolvendo essa equação, o meu Px é mg seno θ, vai ser igual a μe, que multiplica mg cosseno de θ. Isso para a situação crítica. Posso cortar as massas, posso cortar os g's. Chego à conclusão, então, que a tangente de θ é igual a μe, que é 0,4. Então, o ângulo
para o qual essa situação crítica acontece é a tangente a menos 1 de 0,4, que no caso corresponde a 22 graus. Então, na letra A, pergunta para qual ângulo o bloco começará a deslizar, a resposta que a gente coloca é um θ maior ou igual a 22 graus. Aí você fala, mas igual também, Ive? Igual a gente está na situação ainda de repouso. Aí sim, mas é uma situação crítica, é a maneira que a gente tem de responder isso, tá? Então, é uma situação limite ali, que qualquer turbulência ali no sistema, qualquer variação implica, né, no início do movimento do bloco. Tá? Então, essa é a nossa resposta. Isso faz sentido, né? Pega o plano inclinado, né? À medida que o ângulo vai aumentando, você tem acelerações ali cada vez maiores para o bloco. Vamos passar, então, para a letra B, que agora o bloco já está em movimento. E o coeficiente de atrito que atua, então, é um atrito cinético, um coeficiente de atrito cinético que vale 0,3. Nesse caso, então, pessoal, o nosso diagrama, ele é basicamente o mesmo. A única coisa que acontece é que esse atrito não é mais um atrito estático. O bloquinho sumiu aqui. O atrito agora é um atrito cinético, né? Cinético, que significa movimento. Então, existe velocidade, existe aceleração em x. Então, o movimento em y, ele é exatamente igual. Então, vou responder aqui a letra B. O movimento em y, ele é exatamente igual. O movimento em x, a equação de movimento em x agora muda, porque a força resultante em x é a massa vezes a aceleração em x. A força resultante vai ser o Px, que é positiva, menos a força de atrito cinético, né? Que está contrária ao meu eixo, que vai ser igual a mx dois pontos. Px vai ser mg seno θ, menos força de atrito cinético é μc, vezes a normal, que é mg cosseno de θ, e isso tem que ser igual a massa vezes a aceleração do bloco. Ele já estabelece, né, que o ângulo, no caso, é de 30 graus. Não é isso? Então, o que a gente pode simplificar da minha situação em B? Posso cortar as massas e vou chegar à conclusão que a aceleração, que é o x dois pontos, vai ser igual a 9,8 vezes seno de 30, menos μc, que é 0,3, vezes g, vezes cosseno de 30. Concluímos, então, que a aceleração desse bloco vai ser igual a 2,3 metros por segundo ao quadrado. Interessante, então, que se a gente comparar com a situação anterior, a gente tem uma aceleração menor, né, pessoal, em relação à minha primeira aplicação, justamente, né, que é o que mostra o diagrama de corpo livre. Agora o bloco não cai com uma força resultante tão grande quanto Px, mas sim Px menos a força de atrito cinético que se contrapõe ao movimento do bloco, né? Então, aí está a minha aceleração reduzida. E agora, a tarefa de vocês é obter x de t. Como a posição desse bloco varia nesse caso da existência de atrito. Então, a gente vai partir para as integrações, tá? Mesmo processo. Então, eu tenho lá, olha, que a aceleração é 2,3. Isso significa que a derivada da velocidade é 2,3. Então, dv é igual a 2,3 dt. Vou integrar dos dois lados. Meus limites de integração, então, aqui são da velocidade inicial até uma velocidade qualquer, do tempo inicial até um tempo qualquer. Vou chegar à conclusão que V é igual a VO mais 2,3T. Isso é como a minha velocidade agora varia com o tempo. Mas, então, vou integrar de novo a partir da minha próxima equação de movimento, que me diz que dx, então, dt, é igual a V0 mais 2,3T. Então, dx vai ser igual a V0 dt mais 2,3T dt. Faço, então, a integração da posição inicial até a posição final,
do tempo inicial até o tempo final e aqui também do tempo inicial até o tempo final. De olho, então, né, gente, no que significam os seus limites. O limite de integração tem a ver com a diferencial que está ali dentro, né? Então, x menos x0 vai ser igual a v0, integral de dt é t, de 0 até t, mais 2,3 t ao quadrado sobre 2, de 0 até t. Aqui ficou x menos x0, porque a integral de dx é x, né? De x0 até x. Para não confundir, quem, né, tem uma confusão, vocês podem chamar isso de linha, tá? Tanto faz, essa variável da integração de linha e aqui o tempo final. Então, chegamos à conclusão que x é igual a x0 mais v0t mais 2,3 sobre 2 t ao quadrado. Então, essa é a equação que descreve a posição desse bloco em função do tempo. Se o bloco partiu do repouso, esse termo se anula. Se ele partiu lá da origem do sistema, esse termo se anula.